Shabbat Shalom, hoje nós teremos um shiur sobre a Parashá Nitzavim. E inicialmente eu vou fazer um resumo dos eventos desta Parashá e depois nós iremos abordar alguns tópicos que merecem destaque. Inicia-se a Parashá com Moisés reunindo todos os membros do povo de Israel pela última vez em sua vida, com o objetivo de iniciá-los em uma eterna aliança com Elohim, que é, na verdade, uma segunda aliança, conhecida como a Brit Hadashah, ou a Nova Aliança. Nós vimos na semana passada que o Eterno ele firmou duas alianças com Moisés. Então, nessa Parashá, nós estamos vendo esta segunda aliança, que é a Brit Hadashah, ou Nova Aliança. E segundo a tradição judaica, as palavras desta Parashá foram proferidas por Moisés, no seu último dia de vida. Então é interessante observar que no último dia de vida de Moisés, ele vai trazer a lume as cláusulas da nova aliança, da Brit Hadashah. E então Moisés, ele exorta os filhos de Israel para que não praticassem idolatria, pensando que poderiam ser idólatras e serem automaticamente perdoados. Então, Moshe quis dizer o seguinte: não adianta você ser idólatra e achar em sua cabeça, em sua mente, que você obterá automaticamente o perdão. Em outras palavras, você não pode pecar já contando que em seguida receberá o perdão do Eterno. Existem pessoas que pecam e pedem perdão, pecam, pedem perdão, pecam e pedem perdão. Ora, você não pode cometer um pecado intencionalmente já achando em sua cabeça que você receberá um perdão automático. E isso Moshe deixou bem claro. Ele falou de idolatria, mas eu posso aplicar isso em outros pecados gravíssimos. Então, isto está na Torá. E em sentido muito parecido, ensina o Talmud, no Masechet Yomá 8.9, que diz o seguinte: de nada servirá o Yom Kippur para aquele que disser, eu irei pecar, e o Yom Kippur irá me perdoar automaticamente. Então, o Yom Kippur é o dia do perdão, na verdade seria o dia da expiação. Então, não adianta você cometer um pecado contando que vai ser perdoado. O ideal é você se afastar realmente do pecado. E prosseguindo, Moshe, ele fala que o povo de Israel abandonaria a aliança com o Eterno. Porém, ao final, Israel iria se arrepender e retornar para o cumprimento da Torá. Segundo os rabinos, o arrependimento do povo e o retorno à prática da Torá são fatores que irão levar ao início da era messiânica, quando, então, todos os hebreus retornarão do exílio à terra de Israel e receberão muitas bênçãos do Eterno. E Moshe ainda assevera que o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos da Torá, o cumprimento da Torá não está distante ou inacessível. Pelo contrário, diz Moisés, que a Torá está disponível e ao alcance de qualquer pessoa. E se encerra a Parashá com a exortação para que os hebreus escolhessem a Torá e a vida e a bênção,
e não escolhessem o mal, pois o caminho do mal levaria à maldição e à morte. Pois bem, este é um breve resumo da Paraxá e agora nós vamos tratar de alguns temas que são extraídos desta porção da Torá. Nós estudamos na semana passada, isso tem que estar no seu sangue, na sua veia, esse conceito fundamental que nós estudamos, que o Eterno ele fez duas alianças com Moshe, com Moisés. A primeira aliança foi no Monte Sinai e a segunda foi no Monte Moabe, ou Moabe. E a segunda aliança é justamente a Brit Hadashah, a nova aliança, cujas cláusulas elas estão disciplinadas exatamente na Paraxá de hoje. Então, se você perdeu a Paraxá da semana passada, a Paraxá Kitavô, vale a pena você assisti-la para você entender uma verdade essencial. Qual seja, a Brit Hadashah está na Torá. Razão pela qual Yeshua não a inventou quando veio ao mundo. Na primeira aliança, foram prescritas bênçãos e maldições ao povo de Israel. Bênçãos no caso de obediência e maldições no caso de desobediência. Isto foi na primeira aliança. Agora, na segunda aliança, na Brit Hadashah, na nova aliança que foi firmada com Moshe, esta nova aliança ela trata de eventos futuros em que haverá a eliminação total do pecado do ser humano. E o ser humano conseguirá fazer o bem e nunca mais o mal. Por conseguinte, já que o homem obedecerá 100% ao Eterno, o homem somente receberá bênçãos e não mais maldições. E esta Brit Hadashah, esta nova aliança, foi prevista na Torá. Nós vimos isto na semana passada. E Yeshua começou o processo de implementação desta Brit Hadashah, desta nova aliança. Porém, muitas profecias ainda não foram cumpridas. Assim sendo, nós estamos vivendo a primeira aliança e Yeshua iniciou o processo da Brit Hadashah, da nova aliança. E um dia a nova aliança produzirá todos os seus efeitos, principalmente a destruição do Yetzer Hará, da inclinação para o mal. A inclinação para o mal que existe dentro de nós, ela será destruída. E quando for destruída, o homem será perfeito, pois ele obedecerá totalmente ao Eterno. E, em decorrência, nunca mais receberá maldições oriundas da desobediência. Tudo isto nós já estudamos na semana passada, e na semana passada eu comecei a analisar várias cláusulas da Brit Hadashah, da nova aliança. E hoje nós continuaremos estudando as cláusulas da Brit Hadashah, visto que essas cláusulas estão nos capítulos 29 e 30 de Devarim, Deuteronômio, que são os capítulos objeto do estudo da Paraxá de hoje. Então, fiquem atentos, porque estudar os capítulos 29 e 30 de Deuteronômio, Devarim, estes capítulos eles versam sobre a Brit Hadashah, sobre a nova aliança. Então, vamos começar. Primeiramente, o nome da Paraxá. A Paraxá se chama Nitzavim,
porque deriva de um verbo hebraico que significa estar de pé, levantar-se ou estar posicionado. E o nome da paraxá se extrai do capítulo 29, verso 9, ou, nas Bíblias cristãs, capítulo 29, verso 10 de Devarim, Deuteronômio. Porque o texto diz assim: vocês estão de pé, ou seja, nitzavim, vocês estão de pé hoje, todos vocês perante o Eterno, o seu Elohim. Os líderes de suas tribos, os seus anciãos, os seus guardas, todo o homem de Israel. Logo, nós percebemos que esta aliança, esta Brit Hadashah, esta nova aliança, ela foi firmada primeiramente com Israel. Eu acabei de ler, está dizendo que esta aliança é com todo o homem de Israel, todo o povo de Israel. Então, a pergunta: com quem foi firmada a Brit Hadashah, a nova aliança? Resposta: a Brit Hadashah, a nova aliança, ela foi firmada com Israel. Não existe nova aliança com a igreja. A nova aliança é com Israel. E isto nós acabamos de ler no texto acima. E se você tem ainda dúvidas de que a nova aliança é com Israel, isso está confirmado por Irmeiahu Hanavi, pelo profeta Irmeiahu, Jeremias capítulo 31, versos 30 a 33, e nas Bíblias cristãs a numeração é Jeremias 31, versos 31 a 34. E o texto diz assim: eis que estão chegando os dias, diz o Eterno, quando eu farei uma Brit Hadashah, uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Yehudá, Israel e Judá, ou seja, o povo de Israel. E ela não será como a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Porque eles violaram a minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz o Eterno. Pois esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Eu porei a minha Torá dentro deles, e as escreverei em seu coração, e serei o Elohim deles, e eles serão o meu povo. E nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro da comunidade, ou a seu irmão: conheça o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, nesse texto que eu acabei de ler, fala que essa Brit Hadashah é com a casa de Israel e com a casa de Yehudá, de Judá, que ambas as casas formam as 12 tribos de Israel. Logo, a Brit Hadashah, a nova aliança, foi estabelecida entre o Eterno e Israel. Mas aí você me pergunta: e o gentio? Será que o gentio ele está excluído da nova aliança? Será que o gentio ele não tem direito a nada? Será que ele está excluído da Brit Hadashah? A resposta é não. Em verdade, os gentios, eles também são admitidos na Brit Hadashah, na nova aliança. E isto está escrito expressamente em Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, verso 10, nas Bíblias judaicas,
e nas Bíblias cristãs o texto está em Devarim 29, verso 11. Estes textos aparece a palavra estrangeiros, que são gentios. Então eles estavam ali também recebendo promessas desta nova aliança. E nós sabemos que a nova aliança ela foi firmada com Moshe, com Moisés, mas quem deflagrou todo o processo para a consumação dela foi Yeshua HaMashiach. Daqui a pouco nós veremos isso. Então, os gentios, eles também podem participar da Brit Hadashah, da nova aliança. Eles também são admitidos. Os gentios também podem receber a salvação. E isso consta não só na Torá, não só nos Ketuvim Netzarim ou Novo Testamento, entre aspas. O próprio Talmud, em Masechet Sanhedrin 105a, diz o seguinte: os justos de entre as nações do mundo têm uma porção no mundo vindouro, no Olam Rabá. Então, isso quer dizer, os justos das nações, os gentios, eles têm sim uma porção no mundo vindouro. Então, os gentios também podem receber, obviamente, a salvação. E aí, eu faço uma outra pergunta. A Brit Hadashah, a nova aliança, ela produziu todos os seus efeitos imediatamente ou existem vários efeitos que serão produzidos no futuro? Resposta. Resposta. Existem ainda muitos efeitos da Brit Hadashah que serão concretizados no futuro. E é por isso que é dito nesta paraxá que a aliança do Eterno seria estabelecida não apenas com as pessoas que estavam ali presentes com Moshe, com Moisés, mas que aquela aliança também teria efeitos em relação a pessoas que não estavam presentes, ou seja, as gerações do futuro. Isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versos 13 e 14, e nas Bíblias cristãs o texto está em Deuteronômio 29, versos 15 e 16. Outra pergunta, 15 e 16 não, desculpem, nas Bíblias cristãs, capítulo 29, versos 14 e 15. Aí eu chego em uma outra pergunta. O que acontecerá com a Brit Hadashah, com a nova aliança? Quais são os seus efeitos? Repito, quais são os efeitos da Brit Hadashah? O primeiro efeito da nova aliança é a circuncisão do coração do povo de Israel. Isso está em Devarim, Deuteronômio 30, verso 6, que fala sobre a circuncisão do coração do povo de Israel. Está escrito: então o Eterno, o seu Elohim, circuncidará o seu coração e o coração dos seus filhos, para que vocês amem o Eterno, o seu Elohim, com todo o coração e com toda a alma. E quando Irmeiahu, Jeremias, ele escreveu sobre a Brit Hadashah, ele disse que a Torá seria colocada dentro do coração dos filhos de Israel. Isso está em Irmeiahu, Jeremias 31, verso 32, e nas Bíblias cristãs, Jeremias 31, verso 33. Está escrito: pois esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Eu porei a minha Torá dentro deles,
e as escreverei em seu coração. E eu serei o Elohim deles, e eles serão o meu povo. Então, nós acabamos de ler 2 textos em que o Eterno está falando sobre a circuncisão do coração. E daí vem uma outra indagação. O que significa circuncisão do coração? Existem 2 opiniões. A primeira opinião é de Moshe ben Nachman, o rabino conhecido como Narmânides. E Narmânides, ele diz o seguinte: o que é circuncisão do coração? Ele explica: na era futura, na era messiânica, o Eterno eliminará totalmente a existência da impureza e do mal. E, consequentemente, a má inclinação deixará de existir. Então, ele está dizendo o seguinte, que você nunca mais vai ter pecado, porque o Eterno vai tirar totalmente a inclinação do mal de dentro de você. Ele vai tirar toda a impureza, então você será perfeito na era messiânica, você nunca mais irá pecar. Então isso que para ele significa circuncisão do coração. Aí eu pergunto, será que já ocorreu este tipo de circuncisão do coração no povo de Israel? A resposta é não. Não, porque todos nós ainda pecamos. Todos nós ainda temos dentro de si a inclinação para o mal. Então, se circuncisão do coração significa a eliminação completa do pecado de dentro do homem, se o conceito é esse, nós concluímos que essa circuncisão ainda não ocorreu. Logo, Yeshua não cumpriu ainda totalmente esta profecia em sua primeira vinda. Razão pela qual se percebe que isto irá ocorrer com o retorno de Yeshua HaMashiach. Quando Yeshua retornar, haverá a eliminação do pecado. Isso Paulo ele fala que o pecado irá desaparecer, a morte será destruída. Agora, existe ainda um segundo conceito de circuncisão do coração. Então, repetindo, o primeiro conceito é circuncisão do coração significa a destruição total do pecado. Isso ainda não ocorreu, porque nós ainda pecamos. Mas isso vai ocorrer? Vai. Quando? Com o retorno de Yeshua e a inauguração do reinado messiânico. Agora, existe ainda um segundo conceito de circuncisão do coração, que é um conceito que está no Targum Onkelos. E nesse Targum, ele define que circuncisão do coração significa a remoção da tolice do coração do homem. Ora, essa circuncisão do coração, Yeshua realmente fez com todos os seus discípulos, com todos nós. Quando nós passamos a servir verdadeiramente Yeshua, a tolice, ela é arrancada do nosso coração. Ainda que eu peque eventualmente, mas a malícia, aquela iniquidade total, ela é tirada. Então, para mim, de acordo com eu citei Narmânides, citei Onkelos, eu vou dar a minha opinião. Na minha modesta opinião, Yeshua circuncidou o coração dos seus discípulos. Yeshua circuncidou o coração de todos nós, para que nós abandonássemos o mal e passássemos a servir verdadeiramente o Eterno com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Porém, nós ainda pecamos, ainda que não tenhamos esta vontade, este desejo. Nós ainda somos imperfeitos. Logo, na era messiânica, haverá a circuncisão
total da nossa inclinação para o mal. É como se a circuncisão no coração fosse um processo gradual, um processo progressivo. Yeshua começou a circuncidar o meu coração e ele terminará o serviço quando ele inaugurar o reino messiânico. E nesta era messiânica, eu nunca mais irei pecar. Por quê? Porque a inclinação para o mal terá sido destruída por Yeshua. Então, nós que somos discípulos de Yeshua, nós temos o coração circuncidado. Shaul Paulo, ele falou isso em Ruromaiá, em Romanos, em que ele disse sobre a circuncisão do coração. Nós tivemos o nosso coração circuncidado, mas nós ainda pecamos eventualmente. Então, o pecado irá desaparecer totalmente um dia. Que dia é este? No reinado messiânico de Yeshua. E eu faço ainda uma observação. Está errado o conceito do cristianismo no seguinte sentido. O cristianismo diz assim: durante a Torá, a lei de Moisés, a circuncisão era na carne. Veio Jesus e realizou a circuncisão no coração. Os cristãos ensinam isto para estabelecer um antagonismo, uma contradição entre a circuncisão na carne e a circuncisão no coração, como se uma coisa excluísse a outra. Porém, esse ensino cristão está errado. Por quê? Porque a circuncisão do coração, ela não foi inventada por Yeshua. A circuncisão do coração sempre existiu. Sempre foi o desejo do Eterno fazer a circuncisão no coração das pessoas. E a circuncisão no coração, ela está no próprio Tanar, as primeiras escrituras. Você lê sobre a circuncisão do coração, por exemplo, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, capítulo 30, verso 6. Você lê ainda em Irmeiarro, Jeremias, capítulo 4, verso 4, Jeremias, capítulo 9, versos 24 e 25. E, nas versões cristãs, o texto está em Jeremias, capítulo 9, versos 25 e 26. Todos esses textos você pode anotar e ler com calma, que o Eterno fala sobre a circuncisão do coração. Então, é claro, antes de Yeshua, havia homens justos. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac, Jacó, eles tiveram o coração circuncidado. Moshe, Moisés, teve o coração circuncidado. Davi, o rei Davi. Vários homens tiveram a circuncisão no coração. Mas Yeshua veio para quê? Para ampliar ao máximo essa circuncisão no coração, e um dia, no reinado messiânico, ele fará uma circuncisão total em que o pecado irá desaparecer da face da terra. Então, o primeiro efeito da Brit Hadashah é a circuncisão no coração. Vamos para o segundo efeito. O segundo efeito da Brit Hadashah é o seguinte. Já que a Brit Hadashah tem como efeito a circuncisão do coração do homem, a consequência lógica é: a circuncisão do coração é feita para que a pessoa cumpra a Torá. Repito, a circuncisão do coração é para o cumprimento, para a observância da Torá. Dizem os cristãos incorretamente que a nova aliança substituiu a Torá. Não. Isso está errado. A nova aliança, ela foi estabelecida para que o homem cumpra a Torá. E onde está isso? Isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 8, que diz o Eterno:
vocês voltarão e prestarão atenção ao que o Eterno disser, e obedecerão a todas as suas mitzvot, mandamentos, que eu hoje dou a vocês. Então, este texto é muito claro no sentido de que a Brit Hadashah, a nova aliança, tem por objetivo fazer com que o homem obedeça a todas as mitzvot, mandamentos do Eterno. E outro texto que comprova esta minha tese está em Irmeiahu, Jeremias, capítulo 31, verso 32. Nas Bíblias cristãs é o Jeremias 31, verso 33, que está escrito: porei a minha Torá dentro deles, e a escreverei em seu coração. Logo, nós concluímos, à luz destes textos, que a Brit Hadashah, a nova aliança, ela não anula a Torá. Em verdade, ela foi estabelecida para que o homem consiga cumprir a Torá. Vamos ver agora o terceiro efeito da Brit Hadashah. O terceiro efeito é o seguinte: já que o homem cumprirá todas as mitzvot, todos os mandamentos, conforme Devarim 30, Deuteronômio 30, verso 8, então se o homem cumprir toda a Torá, significa que o pecado irá desaparecer. Por quê? Porque pecado significa violação da Torá. Pecado significa violação da Torá. Isso consta em Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 3, verso 4. O raciocínio é simples. O raciocínio é o seguinte: pecado significa violação da Torá, conforme disse Yohanan, João. Pecado é violação da Torá. Se você vai conseguir cumprir toda a Torá, então você nunca mais irá pecar. E se você nunca mais vai pecar, você será perfeito e o pecado irá desaparecer. Isso você extrai de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 8. Então, o terceiro efeito da Brit Hadashah é o seguinte: no futuro, todos nós iremos cumprir a todos os mandamentos da Torá, razão pela qual o pecado irá desaparecer. E o quarto efeito da Brit Hadashah é o seguinte: já que nós vamos cumprir toda a Torá, o quarto efeito diz o seguinte: todos os pecados de Israel serão perdoados e o Eterno nunca mais se lembrará dos nossos pecados. Isso consta em Irmeiahu, Jeremias, capítulo 31, verso 33, e nas Bíblias cristãs está em Jeremias 31, verso 34. Então esses textos são claros, que o Eterno irá perdoar todos os pecados e nunca mais irá se lembrar deles. Prosseguindo o nosso shiur, o nosso estudo. Quando se concretizará totalmente a Brit Hadashah? Eu já falei, mas é bom repetir. A Brit Hadashah, ela concretizará todos os seus efeitos no reinado messiânico de Yeshua. Pois no reinado messiânico haverá a circuncisão do coração do povo do Eterno para que as pessoas cumpram a Torá, obedecendo a todas as mitzvot, a todos os mandamentos do Eterno. E assim sendo, na era messiânica, a obediência ao Eterno ela será absoluta, 100%. E o homem nunca mais irá pecar. O homem nunca mais irá pecar. Por quê? Porque ele somente terá a inclinação para fazer o bem, o Yitzir Hatov. Ou seja, o homem retornará ao estado de Adão, antes da queda. Todos nós sabemos que Adão foi criado perfeito. Então todos nós seremos perfeitos como Adão antes de
pecar. Nós viveremos em um estado de perfeição, em que todos nós iremos nos submeter totalmente à vontade do Eterno. E aí vem uma pergunta fundamental. Por que Yeshua disse que ele derramaria o seu sangue para confirmar a Brit Hadashah? Isso está em Mateus 26, verso 28. Yeshua disse: porque este é o meu sangue que confirma a Brit Hadashah, o meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Então, muitas pessoas me perguntam, por que Yeshua tinha que derramar o seu sangue? De onde isso se extrai da Torá? Por que Yeshua teve que morrer por nós? Ora, a resposta para isso está na própria Torá. Por quê? A Torá exige o derramamento de sangue para se fazer capará, para se fazer expiação. Isso está em Vaikra, Levítico 17:11, em que está escrito: porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado para vocês sobre o altar para fazer capará, expiação, sobre suas vidas, pois o sangue é a vida para fazer a expiação. Então a Torá está dizendo que a expiação somente pode ser feita pelo sangue. Capará significa expiação, reparação, purificação, perdão, redenção ou ainda uma substituição. Yeshua morreu em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Nós deveríamos ser penalizados, mas ele nos substituiu. O sangue dele foi derramado no lugar do nosso sangue. Então vejam, a Torá exige o derramamento de sangue. E o próprio Talmud também exige o derramamento de sangue para fazer a capará, para fazer a expiação. O Talmud Bavli, em Masechet Zevarim 6a, diz o seguinte: certamente a expiação somente pode ser feita com o sangue. Como ele diz, pois é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. E em um outro tratado do Talmud Bavli, em Yomá 5a, há uma pergunta: será que a imposição da mão na cabeça do animal faz a expiação? Não. A expiação vem através do sangue, como é dito, pois é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então a própria Torá e o Talmud dizem que a expiação tem que ser feita por meio de sangue. E nós sabemos que o sangue dos animais eram derramados, porém o próprio Eterno, pelo profeta Yeshayahu, Isaías, o próprio Eterno, ele falou sobre a expiação que seria feita por meio do seu servo, o servo sofredor, que está descrito em Yeshayahu, Isaías 53. Então o próprio Eterno, ele falou que o seu servo iria sofrer para fazer a expiação pelo povo. E o texto de Yeshayahu, Isaías 53, ele se refere claramente ao Mashiach. Os rabinos da atualidade, eles alegam que Isaías 53 não está relatando o sofrimento do Mashiach, mas sim o sofrimento do povo de Israel. Então os rabinos dizem que Isaías 53 não tem nada a ver com Yeshua, e sim com o povo de Israel. Mas os rabinos estão errados. Por quê?
porque o próprio Targum, que é uma obra fundamental da literatura judaica, o Targum fala expressamente que o servo sofredor de Yeshayahu, Isaías 53, o servo sofredor é o Mashiach. Ademais, vários rabinos disseram a mesma coisa. Por exemplo, os rabinos Narmânides e Abarbanel, eles disseram que Yeshayahu, Isaías 53, é uma referência ao próprio Mashiach. E não só Ramban e Abarbanel, Narmânides e Abarbanel. Por exemplo, o rabino Isaiah Avraham Horovitz, ele disse, porque o Mashiach irá oferecer a sua vida. Repito, um rabino dizendo, o Mashiach irá oferecer a sua vida e derramará a sua vida à morte, segundo Yeshayahu, Isaías 53, 12. E o seu sangue expiará pelo povo do Eterno. Deste modo, acontecerá mais tarde que o reino da casa de David governará para sempre entre o povo de Israel. Então, estou citando um rabino. Outro rabino, Naftali ben Asher, ele disse, a enfermidade que deveria ter caído sobre nós, repito, a enfermidade que deveria ter recaído sobre nós foi carregada por ele. Isso significa que quando o Mashiach morrer entre as portas e for uma maravilha aos olhos da criação, por que a pena que ele tem que carregar deve ser tão grave? Qual é o pecado e qual é a sua transgressão? Exceto que ele, o Mashiach, vai suportar os castigos de Israel. De acordo com as palavras, ele será o ferido de Elohim, conforme Yeshayahu 53, Isaías 53, verso 4. Então vejam, Isaías 53 fala sobre o Mashiach. Quem diz isso? O próprio Tanar. Quem diz isso? O Targum. Os rabinos Narmânides, Abarbanel, eu citei outros dois rabinos, e eu tenho uma coleção com dezenas de antigos rabinos dizendo que Isaías 53 se refere ao sangue do Mashiach, que será derramado para fazer a expiação sobre o povo de Israel. Então, vejam, a Torá diz que a expiação se dá pelo sangue, e o Eterno usou o profeta Yeshayahu, Isaías, para falar que teria que ser o sangue do Mashiach para confirmar, para ratificar esta Brit Hadashah, esta nova aliança. Prosseguindo o nosso estudo, pergunta-se, o que precisa acontecer necessariamente para Yeshua retornar e consumar todas as profecias da Brit Hadashah? A resposta para isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 10, que diz, entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que o Eterno, o seu Elohim, disser, para que vocês obedeçam às suas mitzvot e aos regulamentos escritos neste livro da Torá. Se vocês se voltarem para o Eterno, seu Elohim, com todo o coração e com toda a alma. Então, deste texto, extrai-se o entendimento rabínico que, para o Mashiach se manifestar, e nós sabemos que Yeshua irá voltar, tem que haver o arrependimento coletivo de Israel. Israel tem que se arrepender dos seus pecados. Inclusive, o próprio Talmud, em Sanhedrin 97b, assim dispõe. Abrem-se aspas. Todas as datas predestinadas para a redenção já passaram, e o assunto agora depende apenas do
arrependimento. Então o Talmud ele está dizendo que para o Mashiach aparecer, e nós sabemos que Yeshua vai voltar, Israel tem que se arrepender dos seus pecados. Então, quando os filhos de Israel se arrependerem dos seus pecados e retornarem aos braços do Eterno de forma espiritual e verdadeira, aí sim Yeshua será revelado. Isso falou Shaul, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 14 a 16. Shaul, Paulo disse: além disso, a mente deles, dos filhos de Israel, era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Mashiach o véu é removido. Até hoje, sempre que Moshe é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para o Eterno, o véu é removido. Então, Shaul, Paulo, ele está dizendo o seguinte: muitos judeus não enxergam Yeshua porque existe um véu que está impedindo que eles enxerguem o Mashiach. Porém, quando as pessoas realmente se arrependem e elas buscam o Eterno com toda a sinceridade, com todo o coração, aí sim o Eterno retira o véu e as pessoas conseguem enxergar Yeshua HaMashiach. Eu vejo, para um judeu reconhecer Yeshua HaMashiach, é muito simples. Se um judeu ele se arrepender realmente dos seus pecados e se ele buscar o Eterno com todo o coração, Yeshua se revela. Muitos e muitos judeus, praticamente todos, reconhecem Yeshua por meio sobrenatural, por meio de revelação do Eterno. Porque é o Eterno quem retira as escamas dos nossos olhos, tal como aconteceu com Shaul, com Paulo. Paulo, ele perseguia os discípulos de Yeshua, mas na estrada de Damasco ele teve um encontro sobrenatural com o Mashiach. Então, esse encontro sobrenatural, ele é importantíssimo. E eu creio, quando um judeu realmente se arrepende dos seus pecados e ora ao Eterno e pede para o Eterno revelar as coisas ocultas, o Eterno revela que Yeshua é o Mashiach do nosso povo. Um outro tópico de estudo. O nome Brit Hadashah, as pessoas geralmente traduzem como a nova aliança. Porém, existe a possibilidade de traduzir também como aliança renovada. Alguns rabinos, eles traduzem como aliança renovada. Então a pergunta é, Brit Hadashah significa nova aliança ou aliança renovada? Porque algumas traduções traduzem como nova aliança e outras traduções colocam aliança renovada. Então a pergunta é, a Brit Hadashah é uma nova aliança ou é uma aliança renovada? Bem, a palavra Hadashah, ela tanto pode significar nova como também renovada. Um exemplo, a palavra Rosh Chodesh é traduzida como lua nova. Porém, a lua que se renova a cada mês, ela não é uma lua nova, mas é sim a mesma lua. Então a palavra Hadashah aparece também em Chodesh, se referindo à lua, mas nós sabemos que a gente olha a lua todo dia, mês a mês. A lua nova, ela não é uma nova lua. Na verdade, ela é a mesma lua que está se renovando. Então, a Brit Hadashah
é, em verdade, uma aliança renovada. Uma aliança renovada, já que ela tinha sido firmada com Moshe, com Moisés, na Torá. Então, Brit Hadashah, ela é uma aliança renovada. Por quê? Porque ela está prevista na própria Torá, por Moshe. Entretanto, Brit Hadashah também pode ser traduzida como nova aliança. Por quê? Porque no reinado messiânico as coisas serão diferentes. Exemplo, todo o povo terá o coração circuncidado e conseguirá obedecer a todos os mandamentos da Torá. O pecado irá desaparecer. Então vejam, no reino messiânico existirão coisas novas. Ninguém mais irá pecar, você vai obedecer ao Eterno integralmente, 100%, o pecado vai sumir do mapa, vai desaparecer. Logo, a Brit Hadashah, ela, além de ser uma aliança renovada, ela também é uma nova aliança, porque ela trará algumas coisas inovadoras no futuro. Então, a Brit Hadashah, ela pode ser tanto traduzida como aliança renovada, pelo critério temporal, ou seja, ela foi feita na Torá com Moshe, mas a Brit Hadashah, ela também pode ser traduzida como nova aliança, pois existem muitas coisas, muitos efeitos que serão produzidos no futuro, sendo certo que alguns efeitos até mesmo já ocorreram com a primeira vinda de Yeshua. Bem, continuando o nosso estudo. Hoje em dia, nós ainda temos a inclinação para o mal. Todos nós ainda temos a inclinação para o mal. Mas isto faz com que seja difícil cumprir a Torá? É difícil cumprir a Torá? A resposta, não. Disse o Eterno que cumprir a Torá é fácil. Isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versos 11 a 14. O Eterno disse que a Torá não está nos céus e nem no além-mar, para que ela não possa ser alcançada. Pelo contrário, disse o Eterno que a Torá ela está bem perto de todos nós. Então, o Eterno falou, olha, a Torá não está nos céus, ela não está depois do mar, ela está bem pertinho de você. Então, o Eterno falou, cumprir a Torá não é tão difícil. Não é tão difícil cumprir a Torá. Aí as pessoas me perguntam, mas por que muitos acham difícil cumprir a Torá? Repito, o Eterno disse que cumprir a Torá não é difícil. O Eterno disse que cumprir a Torá é fácil. Mas muitas pessoas têm dificuldade de cumprir a Torá. Por quê? Ora, existem várias e várias leis rabínicas que estão além da Torá e que muitas vezes se tornam um jugo para as pessoas. São mandamentos criados por homens e não pelo Eterno. E são esses mandamentos de homens que terminam complicando o que é fácil. Então vejam, se você cumprir só o que está escrito, não é tão difícil assim. Agora, se você quiser cumprir todos os mandamentos de homens, todas as leis rabínicas, toda a lei oral, todo o Shulchan Aruch, aí sim a tua vida ficará complicada, porque são milhões e milhões de regras. Ora, existem judeus praticantes que acabam abandonando o judaísmo pela seguinte razão: eles aprendem tantas e tantas regras rabínicas que essas milhões, milhares de regras rabínicas, elas se tornam um jugo, um fardo, algo desagradável, algo ruim. Então, por exemplo, o Shabat.
existem tantas e tantas regras rabínicas sobre o Shabat, regras que não estão na Torá, regras que foram inventadas pelos rabinos, mas existem tantas e tantas regras que às vezes o Shabat ele termina se tornando um fardo. É interessante que o pensador caraíta Nehemiah Gordon, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: cumprir o Shabat é fácil. O Shabat é algo muito prazeroso. É muito prazeroso cumprir o Shabat se você observar apenas o que está escrito na Torá. Mas diz Nehemiah Gordon, um judeu caraíta, ele diz, se você quiser cumprir todas e todas as leis orais sobre o Shabat, então o Shabat vai se tornar um fardo, um jugo, vai se tornar algo ruim. Então, repito que disse o Eterno, cumprir a Torá é fácil. Agora, se você quiser cumprir as milhares, ou milhões até, né, exagerando um pouco, se você quiser cumprir as milhares de regras rabínicas, aí tudo vai se tornar um fardo, né? O Shabat, por exemplo, se você quiser cumprir tradição, você vai ter que cortar o papel higiênico antes do Shabat, porque muitos rabinos dizem que o mero ato de cortar papel higiênico é a profanação do Shabat. Você não vai poder mais acender a luz de casa. Você não vai poder mais apertar o botão do elevador, tal como acontece em Israel, porque eles acham que quem aperta o botão do elevador no Shabat está profanando o Shabat. Gente, nada disso está na Torá. Nada disso está na Torá e são invenções dos rabinos. E invenção de rabino você não está obrigado a cumprir. Loucuras, coisas sem sentido, eu não cumpro. Eu só cumpro o que está na Torá ou tradições que sejam tradições que tenham uma lógica, que tragam algo positivo. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: a Torá não fala que você deve orar 3 vezes ao dia. Mas orar 3 vezes ao dia é algo bom? É. Então você pode cumprir? Pode. Está escrito na Torá? Não. É norma rabínica? É. Mas é uma excelente norma rabínica, porque orar é algo muito bom. Então, eu repito, eu não sou contra as tradições. Eu não sou contra tradições, mas eu somente vou cumprir tradições que sejam benéficas para a minha vida espiritual e não tradições que venham a prejudicar a minha vida espiritual. E agora nós vamos entrar no último tópico desse estudo que é fundamental e que pega e confunde muita gente, que é a seguinte pergunta. A pergunta é: pode a Brit Hadashah mudar a Torá? Repetindo, pode a Brit Hadashah alterar a Torá? Ora, muitas pessoas dizem que a Brit Hadashah não pode mudar nada da Torá, pois os mandamentos da Torá são eternos e imutáveis. Neste sentido, Maimônides defendeu este ponto de vista. Disse ele, abrem-se aspas, está explicado claramente na Torá que os seus mandamentos são eternos e não podem ser mudados. O versículo "ela não está nos céus" nos ensina que não é mais a prerrogativa de nenhum profeta introduzir uma parte nova da Torá. Então, para Maimônides, a Torá não pode ser mudada. Todavia, em sentido contrário, o Midrash ensina que o Mashiach irá explicar uma nova Torá. Então, vejam a divergência doutrinária. Maimônides diz que a Torá não pode ser mudada.
porém o Midrash explica que o Mashiach ensinará uma nova Torá. Eu vou ler alguns textos. Por exemplo, no Midrash, Yalkut Shimoni, está escrito: no futuro, Elohim se assentará e explicará uma nova Torá que será dada através do Mashiach. O Midrash ainda, em Vaikra Rabá, capítulo 13.3, diz: uma nova Torá emergirá de mim, diz o Eterno. Novas leis irão brotar de mim. Então, o Eterno aqui nesse Midrash está dizendo que ele irá entregar novas leis. E o Midrash ainda em Kohelet Rabá 11.8 diz assim: a Torá que uma pessoa aprende neste mundo é vazia comparada à Torá do Mashiach. E segundo o Rebbe de Lubavitch, haverá uma nova Torá na era messiânica, que será revelada pelo Mashiach. E explica o Rebbe de Lubavitch que o Mashiach ele extrairá segredos que estão escondidos dentro da própria Torá de Moshe, de Moisés. Repetindo, Rebbe de Lubavitch diz que o Mashiach ele ensinará uma nova Torá, mas ele extrairá estes novos ensinamentos a partir de coisas que estão ocultas, escondidas dentro da própria Torá de Moshe. E então isso, ou seja, a possibilidade de uma nova Torá, conforme ensina o Midrash, isso nos dá base para afirmar duas coisas. A primeira é a seguinte: Yeshua trouxe muitas informações novas. E ele podia fazer isto, pois ele é o Mashiach. E os próprios rabinos, como nós estudamos, dizem que o Mashiach fará isso, que o Mashiach ensinará coisas novas que não estão na Torá. Vou dar um exemplo. Yeshua falou muito sobre expulsão de demônios. E ele ensinou os seus discípulos a expulsar demônios. Agora eu pergunto, onde a expulsão de demônios está na Torá? Não está em lugar nenhum. Mas Yeshua ensinou, então ele trouxe um ensino novo, um ensino que não estava na Torá, expulsão de demônios. Outra coisa, Yeshua ele ordenou a Tevilá, a imersão. A imersão, ela se extrai da Torá. Existem preceitos, mas ele deu um novo contorno sobre isso. Não é? Ele pegou elementos existentes, mas deu uma nova explicação. Yeshua disse que em Pessar, a festa de Pessar deveria ser feita em memória dele. E isso também não está na Torá. Outra coisa, Yeshua estabeleceu várias leis rabínicas no chamado Sermão da Montanha, que está em Matitiarro, Mateus capítulos 5 a 7. Mateus capítulos 5 a 7, Yeshua ele estabelece diversas leis rabínicas que ele extraiu tais leis de princípios da própria Torá. Então, vejam, Yeshua inovou muita coisa. Quando você lê os Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento entre aspas, você perceberá que Yeshua inovou muita coisa. Porém, como eu disse, o próprio judaísmo ortodoxo admite a possibilidade de o Mashiach promover inovações na Torá. Então, como eu dei o exemplo, a Torá não ensina a expulsar demônios. Yeshua ensinou. Ele inovou a Torá? Inovou.
Mas ele pode fazer isso? Pode. E o próprio Midrash diz que o Mashiach, ele vem com essa missão, ele vem para ensinar coisas novas, para ensinar coisas que estavam ocultas e agora estão sendo reveladas. Outra coisa, quando Yeshua retornar e estabelecer o seu reinado messiânico aqui na terra, a Torá será outra, pois o mundo será bastante diferente. Por exemplo, nós não iremos mais pecar, todos nós conheceremos o Eterno, haverá um milênio de shalom, de paz, um milênio de paz, então o mundo será outro. Se o mundo será outro, as regras que regem a humanidade, obviamente, serão adaptadas a esta nova humanidade, a esta nova era, a era messiânica. E é por isso que Yeshua disse que nada seria retirado da Torá. Yeshua disse, nada será retirado da Torá até que os céus e a terra passem. Ou seja, um dia os céus e a terra irão passar. E quando os céus e a terra passarem, nós teremos um novo mundo. Nós teremos uma nova humanidade. E, obviamente, as mitzvot, os mandamentos, serão adaptados para este novo mundo que ocorrerá no reinado do Mashiach. E nós cremos que Yeshua morreu, ele ressuscitou, ele derramou o seu sangue para fazer a capará, para fazer a expiação dos nossos pecados, e nós que somos discípulos dele, nós cremos que ele há de voltar para estabelecer esse reinado messiânico. Todos aqueles que têm discernimento espiritual enxergam que o Mashiach já veio. Os ortodoxos, os judeus tradicionais do nosso povo estão esperando um Mashiach. Nunca vai aparecer um outro Mashiach, pois o Mashiach é Yeshua. E nós vamos fazer uma tefilá, uma oração, para que o Mashiach Yeshua ele se revele a todo o Am Israel, a todo o povo de Israel, nosso povo. Eterno, nós oramos a Ti, te agradecendo por esse dia, por esse Shabat, pelo Teu Hesed, misericórdia, graça e compaixão. E nós te agradecemos pela Tua bondade e clamamos que Tu possas, ó Pai Celestial, revelar a cada um do nosso povo que Yeshua é o Mashiach. Não existe outro, pois o Mashiach já veio e ele há de voltar. Eterno, tal como o Senhor fez com Shaul, com Paulo, tira as escamas dos olhos dos ortodoxos, dos judeus ateus, dos judeus homossexuais, dos judeus que praticam religiões pagãs, e que todos possam praticar a Tua Torá, a Torá revelada pelo Mashiach Yeshua. Eterno, nós cremos que todo Israel será salvo, como disse Shaul Paulo, e nós cremos na redenção que será operada por Yeshua. Nós clamamos a Ti com temor e tremor para que tudo se cumpra e o nosso povo seja totalmente seu. Como escreveu o profeta Jeremias, que nós seremos o seu povo e tu serás o nosso Elohim. Nós oramos clamando, volta Yeshua, volta para estabelecer o teu reino aqui na terra. Assim como a noiva espera ansiosamente pelo noivo, nós esperamos por ti, Yeshua. Nós esperamos pelo nosso amado Mashiach. Nós oramos Bishem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.